Ah, já tá gravando, né? Nossa, acho que meu fone tava baixo. Então, pessoal, na nossa aula de hidrologia aplicada de hoje, nós vamos ter como tema regularização de vazões. Ok? E o que é que vai ser isso? A gente vai estudar, então, todo esse processo de como fazer, de transportar água no tempo, né? Que a gente sabe que nem sempre a água está disponível em todos os períodos do ano. Muitas regiões têm essa diferença, tem alguns períodos de estiagem e alguns períodos chuvosos, e a gente tem que garantir, então, esse abastecimento de água. Então, o objetivo dessa aula vai ser entender esse processo de regularização de vazões, para que a gente possa garantir o abastecimento de água durante o ano todo, né? Sem muitos prejuízos, ok? Para isso, nossa aula vai ser dividida aqui em 4 tópicos, tratando de regularização de vazões. Um primeiro que vai trazer a introdução. O segundo vai tratar aqui do volume do reservatório, como é que a gente faz para descobrir o volume desse reservatório a partir da hidrógrafa, né, ou do hidrograma de vazões do nosso curso d'água, do nosso manancial de abastecimento. Terceira parte, nós vamos tratar de um diagrama de massas, que vai ser um diagrama que vai vir depois desse volume do reservatório, porque a gente vai ver aqui o hidrograma, né, de vazões, e a partir desse hidrograma de vazões é que a gente monta esse diagrama de massas, que, como vocês vão ver, nada mais é do que a integral do, do hidrograma, certo? Mas a gente vai ver que isso não precisa ser tão complicado assim. E por fim, a gente vai tratar um pouco sobre o volume no tempo, o volume de água disponível no tempo, tratando sobre estiagens e como é que a gente trata essa estiagem no tempo, por exemplo. Então, para começar, nossa regularização de vazões, a gente sabe, a gente estudou as cheias, né? Nas aulas passadas, a gente estudou como a chuva pode gerar essas cheias, o impacto delas, como é que a gente tem que pensar numa microbacia para pensar no volume de água que está sendo gerado lá para o escoamento, e ele que pode ser prejudicial, porém não são só as cheias que vão causar prejuízos para a gente. Nós, como engenheiros, tratando da hidrologia também, nós temos que pensar, inclusive se a gente pensar que nas outras disciplinas que a gente tem no curso, como a de saneamento, noções de saneamento, em que a gente estuda o abastecimento de água, né? Então, para que a gente assegure esse abastecimento de água, é necessário que a gente conheça não só as cheias, mas também o comportamento dessa água no tempo em relação às estiagens, porque nem sempre a vazão que a gente tem disponível ela vai condizer com o meu consumo da população. Por exemplo, aqui ao lado eu coloquei essa imagem, eu adaptei essa imagem do livro, em que nós temos no eixo Y a vazão, no eixo X os meses do ano, tá? Essa linha em preto aqui, ela vai representar o consumo durante o tempo, durante os meses do ano. Vocês podem ver que tem toda uma variação desse consumo, né? Nós temos meses em que a gente tem um maior consumo e meses que vamos ter um menor consumo de água. Enquanto isso, eu criei essa outra linha em vermelho, colocando a vazão disponível do manancial. Nós podemos ver aqui que nesse período de maior consumo ela está lá embaixo, né? Ela começa no começo do ano, aqui nos meses de janeiro, fevereiro, baixo, está subindo, chegando ao ápice aqui por volta de maio, junho, e depois começa a decrescer de novo. Então a gente tem todo esse déficit aqui de vazão necessária
nesses meses do ano aqui, enquanto no restante do ano nós temos um excesso de vazão disponível em relação ao consumo que a gente precisaria. E para garantir o abastecimento de água, isso não pode ocorrer. A gente tem que, de alguma maneira, regularizar essas vazões, porque vocês vão concordar que nesse período aqui, se eu fosse contar apenas com a vazão do manancial, sem regime nenhum de regularização, nós vamos ter um déficit de água. Ou seja, vai faltar água para o nosso abastecimento. Enquanto que nesse período aqui eu tenho daqui até aqui, nós temos água de sobra e essa água não está sendo aproveitada. Então, para isso que a gente tem que estudar essa regularização das vazões e regularizar esses mananciais, de forma a otimizar esse uso da água. Se vocês lembrarem até das aulas de noções de saneamento, quando, por exemplo, a gente constrói um reservatório para fazer a regularização desse regime de vazões, né, durante o tempo, uma das coisas que a gente vai ter é gerar uma grande mancha d'água. E com essa grande mancha d'água, a gente vai possibilitar não só esse abastecimento humano, mas nós temos a diretriz lá da Lei das Águas, que é os usos múltiplos. Então, essa regularização... Oi? Só uma dúvida. Esse gráfico aí que você está mostrando é do hemisfério sul mesmo? Cara, na verdade, isso aqui é um gráfico de consumo no tempo daquelas aulas de populações. Eu só fiz adicionar isso aqui, tá mais ou menos. Eu não sei se isso está condizendo com alguma coisa, entendeu? Com um Sim. regime do Eu estou hemisfério sul. observando aqui, aí a época que tem maior volume de água disponível é de abril até outubro, que é justamente a nossa época de seca. Por isso que eu estou Né? perguntando. Não, mas isso Eu aqui, entendi o exemplo está bem claro, tá bom. Só tive essa dúvida aí mesmo. tranquilo. Isso aqui eu só criei para fazer de uma maneira bem gritante, né? O que é que seria essa diferença? Então Não, tá, tudo bem, obrigado. nada. Então, eu estava falando dos usos múltiplos, né? Então, essa regularização com a utilização de um reservatório, ela é importante não só para esse abastecimento, mas ela também pode ser um fator que vai auxiliar na economia, quando a gente fala, por exemplo, de um grande reservatório em que eu vou poder ter uma pesca lá, por exemplo, vai me ajudar com navegação, recreação. Então, ela é importante em diversos aspectos. Aqui nessa aula a gente vai acabar focando mais nessa questão simplesmente da vazão, ok? Porque os outros usos acabam sendo meio que uma consequência desse reservatório. Então, como a gente pode ver, até discutir mais cedo, é que por conta dessa diferença de vazão durante o tempo, a gente tem até no Brasil algumas regiões que possuem um regime de vazão que não vai ser constante, gerando às vezes até longas estiagens, tá? Algumas regiões do Brasil têm estiagens geralmente curtas, mas que estão sempre lá, todos os períodos do ano, todo ano elas acontecem mais ou menos na mesma época e não tem muitas diferenças, tá? Eu diria que isso acontece principalmente na região centro-oeste, né? Enquanto que na região nordeste, por exemplo, apesar de ter alguns períodos do ano em que tem-se uma chuva até intensa, mas muitas vezes se tem um ano, o Nordeste, né? É interessante por conta disso, eu vou falar até mais do Ceará aqui, para quem não sabia, esse aqui é o Ceará, tá? É interessante porque lá no Ceará acontece um fenômeno bem interessante. Não consegue ser garantido uma vazão constante observando apenas de ano em ano, apenas a vazão de um ano. Os reservatórios do Ceará eles são pensados para absorver
esse excesso de vazões quando ele vem, às vezes, em 4 anos. Então, ele tem que segurar e regularizar essa vazão durante um período de tempo até maior, não só de um ano. Então, por isso que lá na Federal do Ceará, o pessoal estuda bastante essa parte de hidrologia, de reservatórios, eles são bem bons nisso, tá? E eu trouxe aqui, então, esse mapa mostrando isso, mostrando como é que essas secas elas podem estar distribuídas no nosso mapa do Brasil, né? Inclusive, eu achei interessante esse mapa aqui do monitor de secas, que ele não traz a região norte. Porque isso, eu imaginei que é porque, como a região norte tem geralmente muitas chuvas, né? Até decorrentes da nossa floresta tropical amazônica, então, basicamente, não tem seca lá. Então, por isso que talvez não esteja aqui nesse mapa. E por conta disso, eu achei interessante trazê-lo. Porque a gente vê que a gente tem talvez uma região que não sofra com esse regime de secas, enquanto que uma outra parte do Brasil possui esses regimes de secas, tá? E mostrando aqui também do Serviço de Meteorologia de Goiás, afirmando que a seca de 2021 será pior do que do ano passado, né? Do que 2020. Então, a gente tem que estar sempre olhando isso e observando como é que isso vai influenciar na nossa regularização de vazões. Aqui eu vou trazer um parênteses que a gente vai acabar não levando em consideração na regularização de vazões, mas o regime de secas também, se a gente tiver uma estiagem muito grande, vocês lembram que a gente tem um balanço hídrico em que nós temos precipitação, evaporação, transpiração, infiltração. Então, tudo isso vai influenciar no regime hídrico da nossa bacia, né? Se a gente tem uma estiagem muito longa, por mais que eu tenha um reservatório aqui com um volume que está dimensionado, mas se a seca for muito grande, a diferença de umidade, eu posso aumentar essa evaporação, tá? Então pode ser que em alguns períodos a evaporação aqui seja mais alta e eu vou ter uma vazão saindo pelo uso, pelo abastecimento, né? E uma vazão até considerável com a evaporação, tá bom? Isso acontece muito aqui no Ceará, ó. Aqui no Ceará não, porque eu não estou no Ceará, mas mas no Ceará isso acontece muito. O pessoal até tem um termo de falar que no Ceará se chove para cima, porque em algumas épocas do ano tem-se uma evaporação maior até do que a precipitação. Muitas vezes, na verdade, você tem a evaporação maior do que a precipitação. Então, acaba chovendo para cima, nessa analogia. Então, tendo em vista tudo isso, gente, a gente vai precisar regularizar essa vazão, né? Ou seja, a gente vai querer construir um reservatório para que eu tenha vazão durante todo o ano, transportando no tempo o excesso de chuva, de vazão, de um período para o período em que eu tenho uma vazão abaixo da necessária. Então, sabendo disso, a gente vai precisar calcular o volume desse reservatório. E esse volume do reservatório a gente vai calcular a partir de uma lei de regularização, que é dada por esse Y de T. Essa lei, ela vai ser uma função, aí vai depender um pouco de como é do regime hídrico, das variáveis, de como é que a gente vai conseguir regularizar essa vazão. Então, isso aqui a gente vai acabar não discutindo muito, entrando em como trazer essa lei de regularização, até porque isso aqui vai depender de uma série histórica de dados, certo? Mas o que a gente precisa saber é que essa lei de regularização, ela vai ser definida por uma razão entre a vazão regularizada em função do tempo, tá? Então eu vou ter como eu quero regularizar essa vazão, né? Vamos colocar aqui um hidrógrafa. Como a gente tem aqui
essa variação, né? Então, como é que eu quero que essa vazão seja regularizada com o tempo? Se eu vou regularizar tudo para uma vazão média, ou então, se nesses períodos de pico eu vou regularizar tentar regularizar para uma vazão maior e depois diminuir, e etc. Então, não necessariamente precisa ser uma reta. Então, nós vamos ter uma função de vazão regularizada em função do tempo, que vai depender do nosso consumo e da disponibilidade de vazão. E essa razão da lei de regularização vai estar dividindo, então, aqui pela vazão média no período considerado, tá? Porque é a partir dela que eu sei que eu vou ter uma noção de quanto de água que eu vou ter disponível aí durante o ano, certo? Então, o que é que a gente pode ver? Se a gente vê, então, uma regularização igual à vazão média, né? Então, pegar essa função aqui regularizada no tempo, se eu falar que ela é igual à vazão média, e dividir pela vazão média no período, a gente vai ter que essa lei de regularização vai ser igual a 1, né? Então, é isso que está sendo falado aqui. Se eu fizer essa regularização igual à vazão média, eu tenho esse regime, essa lei de regularização igual a 1, e com isso, eu vou ter algo assim. Eu tenho essa hidrógrafa aqui variando o volume no tempo, tenho uma vazão média e eu tenho essa área achurada que vai representar esse déficit nesse período de tempo. E o que é que esse déficit vai estar representando? Ele vai representar a, o volume do reservatório, né? No caso, a vazão, porque a gente está tratando aqui de vazão. E uma coisa que a gente vai observar que conhecendo a vazão e conhecendo o tempo, a gente pode conhecer os volumes, correto? Porque a vazão não é um volume dividido por um tempo, né? É o volume que passa num tempo. Então, com isso, eu consigo calcular o volume do reservatório e ele vai estar relacionado a essa área achurada, tá? Então, nesse período de estiagem, que vai aqui do final de março até o começo de outubro, por exemplo. Nós temos, então, a vazão disponível, né, que vai estar representado por essa linha preta. Nós vamos ter a vazão média, que é onde eu quero regularizar a minha água, a minha vazão. E nós temos aqui esse déficit, que foi essa área achurada, que é uma vazão que eu estou precisando. Então, a partir disso, eu vou calcular o seguinte: sabendo que se eu quero regularizar na vazão média, então esse retângulo vermelho é o que eu vou precisar de água, tá? Independente do que eu já tenho e do que eu estou precisando, o que eu já tenho seria essa área verde aqui, e o que eu estou precisando é essa área achurada. Então, mas de qualquer forma, o que eu preciso para entrar nessa vazão média é esse volume todo aqui delimitado pelo retângulo vermelho. E quem é que isso vai ser? Vai ser, se a gente pegar aqui a área desse retângulo todo, que vai ser a vazão média, né, que vai ser essa altura, que vai multiplicar esse espaço de tempo aqui, tá, desses meses. Então, o volume necessário, tá, o volume necessário Vn para esse período do ano vai ser a vazão média que multiplica o tempo, tá? Vocês entenderam o que é o volume necessário? Sim? Ok, muito bem. Se ninguém está falando nada, eu vou prosseguir aqui como se vocês estivessem entendendo, tá? Isso aqui, lembrando que vem da vazão igual ao volume sobre tempo, né? Ou seja, o volume vai ser igual à vazão que multiplica o tempo, tá? Então, esse é todo o meu volume necessário que eu preciso. Mas eu preciso estocar toda essa água? Não, porque parte dessa água que eu preciso, parte dessa vazão que eu vou precisar, já está disponível pelo próprio regime do manancial, que seria essa área verde aqui.
essa área verde que vai ser dada pelo somatório aqui, né, dessa vazão por cada um desses períodos de tempo, né? Ou seja, vai ser o volume disponível que eu já tenho do manancial VA, ele vai ser nada mais do que essa integral desse T0 até T1 da vazão que está passando aqui, tá certo? Então eu tenho esses dois e eu quero descobrir o volume, então, desse meu reservatório, a capacidade dele. É fácil eu pegar, então, e fazer essa diferença. Se eu já conheço a vazão total necessária de uma maneira bem simples e o volume disponível de uma maneira simples também, porque a gente já conhece esse regime hídrico, já tem todo o estudo, a gente já coleta essas vazões. Então, para eu saber essa capacidade do reservatório, tudo que eu preciso fazer é essa diferença. Pegar essa área maior e subtrair dessa área menor, ou seja, pegar o volume total necessário, subtrair do que eu já tenho para saber o quanto que eu preciso. E é isso que a gente tem aqui nessa equação. Então, a capacidade do reservatório vai ser a diferença entre esse volume necessário total nesse período de tempo com o volume disponível. O volume disponível, que é o que eu já conheço do nosso regime hídrico. Tá? Então, acaba sendo de uma maneira bem direta essa obtenção. Mas aí a gente vai ver que só isso não vai ser suficiente. Eu consigo então calcular o volume desse reservatório, mas para eu conhecer aí como que eu tenho que regularizar essa vazão, eu vou precisar construir esse diagrama de massas e conhecer é, esse diagrama de massas aí no tempo. E o que é esse diagrama de massas? Ó, o diagrama de massas, ele vai ser nada mais do que a integral da hidrógrafa, né, do hidrograma. Por que que a gente vai precisar disso, então? Porque a gente vai precisar conhecer esses volumes acumulados aqui durante o tempo, porque eles vão nos dar algumas informações. Por exemplo, a gente pode ver que de janeiro até, vamos dizer que aqui seja o ponto de inflexão, mais ou menos, final de julho, tá? Então, de janeiro a julho, a gente tem um aumento aqui do volume, né, acumulado, que vai ser decrescente. O que é que isso está dizendo para a gente? Se eu tenho um aumento do volume acumulado decrescente, quer dizer que eu tenho um volume aqui, mas eu estou acabando que perdendo, eu estou ganhando água de uma maneira cada vez menor. Ou seja, pode ser tanto porque eu estou perdendo mais água em determinado período do tempo, quanto eu realmente estar recebendo menos água. Enquanto que depois desse período aqui, a gente pode até imaginar que isso aqui seria uma estação chuvosa, porque cada vez mais o volume ele está aumentando de uma maneira mais rápida. Então eu tenho bastante água chegando aqui nesse período. Isso vai nos dar alguns pontos importantes, então. Vamos lá estudar, então. Porque a partir desse diagrama de massas, a gente consegue observar, então, o que seria o nosso período crítico, certo? Que fica entre T1 e T2. Quem é T1 e T2 são os pontos de inflexão aqui, desse período em que a gente tem um aumento maior da vazão e diminuição dessa vazão que está chegando, né? Desse volume acumulado, desculpa, gente. Então, esse período crítico, ele vai mostrar justamente o período em que eu tenho esse déficit aqui. O período crítico, ele vai representar o déficit, que seria esse período de tempo, né? Então, que eu tenho um volume necessário maior do que o volume que está chegando. Então, é nesse período aqui que seria chamado nosso período crítico, tá? A partir dele, então, a gente consegue ver que a gente tem em determinado momento aqui a vazão que eu estou precisando
está sendo maior do que o que está chegando, e por conta disso o volume acumulado tende a diminuir, até chegar num ponto em que, apesar de eu estar num déficit, eu começo a encher de novo esse reservatório até chegar no nosso volume médio aqui, por exemplo. A partir desse diagrama de massas também a gente pode definir uma reta aqui que vai ligar o ponto A até o ponto B. Isso aqui seria, esse período T vai representar uma estação chuvosa por completo, né? Levando em consideração aqui um volume, desde o volume como se tivesse zero até o final desse período. Então, essa reta aqui que vai definir vai ligar A e B, seria o nosso volume médio, tá? Então essa reta AB vai representar aqui o nosso volume médio, né? A nossa vazão média sendo retirada. Se a gente fizer essa paralela a essa reta aqui, tocando esse ponto de inflexão em T1, a gente pode ver então essa outra reta que vai nos dar algumas informações também. A partir dela, a gente vai definir aqui, transportar esse deltazinho. Esse delta aqui seria uma diferença aqui de água que eu estou precisando aqui nesse período de tempo e nesse. Então, juntando esses dois deltas, eu tenho a capacidade do reservatório. Aqui, a gente tem de DC, que é desde esse ponto até desde o início do período crítico até o final do período crítico, eu tenho o nosso volume acumulado, né, o nosso volume que chega já. Então, e o nosso volume necessário seria do C, né, desde essa altura aqui de volume do início do período crítico até esse final aqui, certo? Então, a partir disso, a gente pode extrair essas informações. Não deixa de ser um pouco mais complicado do que a gente olhar lá para a hidrógrafa mesmo, tá? Mas em termos de volume, a gente pode dizer então que o volume necessário vai ser então essa vazão média que vai multiplicar esse período de tempo aqui crítico, que nada mais é do que isso que a gente viu aqui, que vai ser a nossa vazão média que multiplica o ΔT. Aqui no caso, a gente já, por ela, a gente extrai qual é o nosso período crítico aqui, se T1, T2. E o volume que chega vai ser o somatório dos volumes que estão chegando, né? Ou seja, nada mais é do que isso que a gente estava vendo aqui, esse somatório da vazão que multiplica o tempo, tá? Mas isso vai ser importante ainda, gente, porque esse diagrama de massas, é a partir dele que a gente realmente vai observar aqui como é que a gente vai regularizar esse manancial, esse regime de vazões, tá? Então, com essa lei de regularização, sabendo a capacidade do reservatório, a gente consegue então determinar a variação do volume e a regularização de qualquer reservatório, tá? Primeiro passo é a gente construir esse diagrama de massas, deslocando então esse diagrama de massas aqui verticalmente da capacidade do reservatório, tá? Eu coloquei VC, que seria o volume, um volume que seria de capacidade, né? Mas a gente está tratando aqui geralmente de CR, capacidade do reservatório. Então, quando eu transportar isso aqui, a gente pode definir uma lei de regularização que vai ser a máxima regularização possível que a gente consegue, não necessariamente trazendo em todo o período a vazão média, porque a gente consegue trazer aqui alguns pontos ligando desse ponto até esse ponto, depois desse ponto, a gente vai vendo, tá? Então, para isso, o nosso livro ele começa a trazer algumas informações, né? Então, partindo de um período de tempo T1, em que o reservatório está totalmente cheio. Então, a gente teve uma cheia do ponto A inicial até o ponto B, o reservatório estava enchendo e encheu completamente.
Depois dele, ele começa a secar até chegar no ponto C, em que ele começa a encher novamente, tá? E o nosso T1 a T2 é o nosso período crítico. Então, a gente pode ter aqui que o volume, é o volume total, ele vai ser a capacidade do reservatório, que vai somar desse delta aqui de T a T1, de T1 a T, né? Então, esse período em que ele está secando de uma maneira mais forte, menos esse T1 a T aqui, que seria a vazão regularizada, tá certo? Então, a partir disso, a gente tem esse volume aqui no tempo T, certo? Independente em qualquer período de tempo aqui de T1 a T2, o nosso período crítico, a gente consegue calcular esse volume do reservatório por essa equação aqui, que vai depender da vazão natural, ou seja, a vazão que a gente já tem aqui chegando por conta do manancial, é a vazão regularizada e da capacidade do reservatório, que vai ser uma constante, né? Que a gente não está alterando essa capacidade do reservatório. Um exemplo disso, então, é esse diagrama de massas aqui desse rio Bocaína, que é trazido no nosso livro, ou no livro que a gente está usando na nossa disciplina, né? Ele traz aqui justamente o diagrama de massas, desloca aqui dessa capacidade do reservatório, que a partir dele ele consegue extrair aqui qual seria a máxima regularização, certo? Ele mostra aqui então desse período de O até M, o reservatório está esvaziando, tá? E de M até N, o reservatório está enchendo, certo? Então, a gente traz aqui a vazão disponível acumulada e como é que isso é representado, né? Isso aqui seria um exemplo real. Então, a máxima regularização, ela vai ser definida a partir dessas duas curvas, né? Que eu vou pegar o diagrama de massa deslocado aqui verticalmente da capacidade do reservatório, e eu vou começar a ligar alguns pontos para eu dizer qual o máximo de vazão que eu consigo tirar nesse período todo, sem prejudicar, né, esse regime de vazões. Então, com isso, a gente vai traçar essa linha vermelha, essa curva vermelha, né, como a gente vai ver que isso aqui são trechos diferentes, de inclinações diferentes, por sinal, apesar de parecer que é a mesma inclinação, e é chamado de diagrama de Conte-Verlin, tá bom? Então, para a gente obter essa máxima regularização, essa vazão máxima de regularização, a gente pega então aqui, começando desse deslocamento da curva no ponto A, a gente vai pegar do ponto E, vai traçar uma reta até o ponto B, que é o início do nosso período crítico. Daqui a gente vai pegar outra reta do período B até o período G, tá? Isso para que a gente não tenha um déficit da vazão aqui justamente no nosso período crítico. Isso aqui não está aparecendo tanto, mas tem uma inclinação diferente, que a gente pode ver aqui que é levemente menor do que essa inclinação do nosso primeiro trecho. Então a gente traça essa segunda reta para cá. E como eu quero que o meu reservatório encha totalmente novamente, a gente vai trazer então, a gente vai pegar agora esse último trecho, vai ser o trecho do nosso próprio diagrama deslocado, que vai ser uma curva, tá? Então, com isso a gente consegue obter a máxima vazão, a máxima regularização desse nosso manancial, tá? Nesse nosso reservatório. O livro traz então aqui um exemplo de como é que isso acontece, né? Ele traz, por exemplo,
um período aqui que seja de 28 horas, dividindo de 4 em 4 horas, tá? Mostrando a vazão que está chegando nessas 28 horas, que começa com 10 litros por segundo, depois 0, depois 5. Então a gente pode tratar isso aqui como uma vazão média nesse período, certo? E nós temos aqui o somatório dessa vazão que está chegando. Então, a gente vai conhecer aqui o que é que está representando para a gente o nosso diagrama de massas, né? Que o volume que vai estar sendo acumulado. Além disso, ele fala que é a máxima regularização possível para um reservatório de 72 mil litros. Tá? Ou seja, a gente tem aqui, ele dá a nossa capacidade do reservatório igual a 72 mil litros. Como é que isso é feito, então? A partir desses dados que ele deu, do tempo e da vazão, foi construído aqui o diagrama de massas, né? Então, ele diz aqui que de 0 até 4 horas eu vou ter 10 litros por segundo. Tá? Então, de 0 até 4, eu cheguei aqui nos 10, certo? Tá? De 4 a 8 eu não tenho nada, então essa vazão, esse volume acumulado vai ser constante. De 8 até 12 e de 12 até 16 está chegando 5 litros por segundo, então a gente vai ter aqui de 8 até as 16, né? De 8 às 16 eu vou sair de 10 para 20, em que ele vai colocando cada um desses, né? Cada um dessas vazões acumuladas aqui. E por aí vai. De 16 a 20, novamente 10. Então a gente já tem uma inclinação maior. E de 20 a 28 não tem nada, então essa vazão aqui acumulada vai ficar constante, tá? O que é que ele fez então? Ele pegou, somou aqui da capacidade do reservatório e deslocou essa linha aqui para cima. O que é que seria? Seria a mesma coisa de eu pegar aqui essa vazão acumulada e somando todos os pontos do mesmo valor que seria a capacidade do reservatório, né? Mas o que é que a gente está vendo aqui? Que isso está transformado em vazão. Então, quanto é que seria essa vazão que está necessária aqui para essa capacidade do reservatório? O que a gente vai vendo é que a capacidade do reservatório é 72 mil litros, é que graficamente a gente está vendo que 10 litros por segundo equivale a um quadradinho aqui. Esse quadrado está equivalendo a 10 litros por segundo e 4 horas, né? Então, para eu transformar quanto de vazão isso aqui está sendo em litros, eu preciso calcular a área desse quadrado, né? Então, a gente vai ver que esses 10 litros por segundo, vamos calcular aqui que vai ser 4, que multiplica esses 10 litros por segundo. Então, a gente teria litros por segundo, mas eu tenho que transformar isso para a mesma unidade, né? Então, quantos segundos tem uma hora? Então, vou ter 144 mil litros. Então, quer dizer que esse quadrado aqui, um quadrado desse do gráfico, representa 144 mil litros. Como o nosso reservatório ele só tem 72 mil litros, então apenas é como se a gente pegasse apenas metade desse quadrado aqui. Então isso aqui está representando a capacidade do nosso reservatório. Então por isso que a diferença aqui que ele está usando nesse gráfico, se a gente prestar um pouco de atenção, é mais ou menos não, é para ser metade desse quadrado aqui verticalmente. Então, daí que ele tirou esses... e por isso que no livro está mostrando isso, esses 5 litros por segundo, tá, gente? Isso é um pouco confuso na hora que ele coloca lá no livro, porque ele não explica muito bem, mas é assim que ele fez, para obter quanto que ele está deslocando essa curva aqui em termos de somatório de vazão.
tá? A partir disso, então, a gente viu que a nossa regularização máxima, ela vai estar ligando aqui uns determinados pontos, né? Começando aqui desse ponto deslocado, indo até o início do período crítico, gerando outra reta até o final aqui do período crítico e depois seguindo a curva. Então, com isso, a gente vai tirar aqui algumas informações, tá? Ele pegou, então, para essa função de regularização, ele calculou essa vazão média, que é uma vazão média, ele dividiu o somatório total, que seriam esses 30 litros por segundo, nesses 7 períodos de tempo, tá? Então, quando ele dividiu isso, ele obteve uma vazão média, se ele pegasse aqui, de 4,28 litros por segundo, tá certo? Ou seja, seria a inclinação dessa reta aqui, ligando todos esses pontos aqui de uma maneira média, tá? Então, com isso, ele calcula a lei de regularização dele, que vai ser dado por essa vazão de regularização, dividido pela vazão média, né? Então, ele pegou esses 5 litros por segundo. O que é que ele fez? Ele ligou aqueles pontos, conforme a gente viu, e ele está vendo aqui como é que essa função está se comportando aqui com o tempo. De 0 a 4 horas, ele vai ter que essa lei de regularização, esse y vai dar 1,17. Ou seja, que a gente tem um reservatório que está cheio. E por aí vai. A gente vai calculando aqui 1,17, mas aqui a gente já tem um reservatório vazio. E ele foi calculando isso. Ok? Tratando então de uma regularização depois da barragem, então, a gente estava tratando essa regularização lá na barragem, mas como é que a gente pode estudar essa vazão sendo regularizada, então? Vamos imaginar que a gente tem essa bacia, eu tenho uma barragem aqui nesse traço vermelho, e eu quero regularizar a vazão nesse ponto mais à frente desse rio, por exemplo, tá? Então, para isso, a gente vai conhecer algumas coisas. A gente tem que saber aqui que esse Qzinho está representando a vazão natural na barragem. Aqui nós temos a barragem. Esse QR é a vazão regularizada na barragem, logo que ela sai. Nós temos uma vazão natural na seção regularizada. E nós queremos saber essa vazão regularizada nessa seção aqui em que eu quero regularizar. Por que a gente tem todas essas vazões diferentes? Porque a vazão que está chegando no reservatório, ela vai variar num tempo, né? Mas a gente acaba regularizando isso para que tenha sempre uma vazão saindo constante nesse reservatório. Então, essa vazão já vai ser diferente dessa, tá? Essa vazão natural, por que ela é diferente dessa vazão de regularização também? Porque a gente ainda vai ter contribuições da bacia chegando aqui. No livro ele trata como ZT. Então a gente tem contribuições da bacia chegando que vão alterar essa vazão aqui que está chegando. E a gente quer que nesse ponto, somando em cada ponto desse, quando chegue nessa seção, a gente tem uma determinada vazão regularizada. Para isso, o livro traz até um esquema um pouco complicado aqui, mostrando uma hidrógrafa aqui para cada uma dessas vazões, mostrando como é que isso pode estar variando, mostrando os tempos. Eu achei, na hora que eu olhei isso aqui também, me deu uma complicada aqui na cabeça, eu fiquei igual o meme da Nazaré aqui, calculando e tentando entender o que ele estava mostrando aqui. Acaba sendo um pouco complicado. O que a gente precisa tirar, então, disso tudo? A gente vai tirar, no final das contas, essa capacidade do reservatório aqui para que a gente regularize a vazão naquele determinado ponto, tá? E como a gente vai ver,
como a gente está vendo aqui, tudo isso aqui nada mais é do que outro jeito da gente chegar naquela equação que a gente já viu mais cedo, que vai ser essa integral aqui entre os períodos T1 e T2, que são o nosso período crítico, né? Da vazão, quem é QR? QR é a vazão que está sendo regularizada assim que sai da barragem. E nós temos o Qzinho T, que é a vazão que está chegando na barragem. Então, no final das contas, o que eu preciso saber mesmo vai ser isso, para que eu possa calcular aqui essa capacidade do reservatório, ok? Então, acaba sendo muito complicado, então eu estou mostrando aqui para que vocês não se assustem quando virem isso aqui no livro, porque o que a gente vai precisar saber vai ser isso que a gente já viu bem semelhante aqui. Cadê? Ó, cadê? Pá, pá. Basicamente, o que a gente viu aqui em todas essa, desde o começo, né? Que é sempre a integral do volume que está chegando, menos o volume que eu estou tirando, e por aí vai, tá? E aqui, já chegando no final da nossa aula, levando em consideração o controle de estiagens, uma das coisas que a gente vai perceber é que nos períodos entre estações chuvosas, nos períodos de estiagem, essa hidrógrafa ela vai ter um comportamento um pouco diferente. Ela pode ser dada, então, por uma hidrógrafa de estiagem. Tá? Ela vai ter mais ou menos essa cara. Nós temos aqui a vazão, uma vazão inicial no período de estiagem, vai estar relacionado a um coeficiente A. É esse coeficiente A aqui que vai ser obtido a partir dessa equação aqui, que nada mais é do que uma regressão. Vai ser feita uma regressão a partir de uma série histórica. A partir dessa série histórica que a gente consegue tirar esse A para construir essa equação aqui, tá? Então, ela é importante para que a gente conheça esses períodos de estiagem, como é que a gente pode regularizar essa vazão aqui, certo? Então, no final das contas, que a gente precisa conhecer essa hidrógrafa, independente se ela está em período de estiagem ou não. Aqui no caso, como eu falei, no Ceará, por exemplo, que tem períodos de estiagens que podem ser maiores do que um ano, e os períodos de chuva intensas que podem ter essa água transportada, então isso aqui vai ser bem relevante, porque vai ter uma forma da hidrógrafa, vai depender intimamente disso. Mas algumas vezes, quando a gente tem períodos de estiagem curtos, isso aqui pode, a gente acaba analisando só essa hidrógrafa de uma maneira geral mesmo, acaba não precisando se atentar tanto a isso. Ok, gente. Eu acho que por hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Dúvidas? Tranquilo, professor. Beleza. No final das contas, o que eu acho interessante aqui que vocês conheçam mesmo é como a gente, de tudo isso, o mais importante mesmo que eu quero que fixe mesmo na cabeça de vocês é que a gente vai ter uma hidrógrafa aqui variando no tempo. A gente quer regularizar e tem que transportar esse excesso de vazão para o nosso déficit de vazão aqui. E o volume do reservatório vai ser esse déficit aqui, tá? O principal de tudo é vocês saberem isso. Se vocês saírem dessa aula tendo compreendido isso, eu fico muito satisfeito. Beleza? Então, isso aqui vai estar no livro lá do Vilela. Isso vai estar no capítulo 12. Tá certo? Então, deem uma lida lá depois. Não se esqueçam. E eu vou fazer a chamada, então, só para a gravação.